Olá, tudo bem, meus amores do sexto ano? Olha, a nossa aula de hoje é a Arca do Tesouro Egípcio, unidade 4, certo? Lá na página 13, acompanha lá no livro de vocês, tá bom? Vocês sabem quem é esta mulher aqui? Vocês têm alguma ideia de quem é ela? Cleópatra, a mais famosa rainha do Egito. Conhecida por sua beleza e inteligência, foi a última rainha do Egito antes da invasão da Grécia. Subiu ao trono aos 18 anos após a morte do seu pai Ptolomeu. A Cleópatra, ela queria tornar o seu país mais poderoso. Para isso, teve a ajuda de dois líderes da Roma antiga, Júlio César e Marco Antônio. E mais um terceiro líder romano, que foi Augusto, só que Augusto acabou derrotando-a. Na sua juventude, eu posso dizer assim, que a Cleópatra nasceu em 69 a.C. na cidade de Alexandria, no Egito. A sua família vinha originalmente da Macedônia, na Europa, mas governava o Egito havia mais de 200 anos. Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII tornaram-se governantes em conjunto depois da morte do pai, em 51 a.C. Ptolomeu XIII tinha seguidores que logo tiraram Cleópatra do poder. Com a ajuda de César, um poderoso governante romano que estava no Egito, na época, Cleópatra derrotou as forças de Ptolomeu XIII, que acabou morrendo. Assim, Cleópatra voltou ao trono. Seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, tornou-se governante juntamente com ela. Logo que Cleópatra foi para Roma com César. Lá ela ficou até César ser assassinado em 44 a.C. Ptolomeu XIV morreu no mesmo ano. É provável que Cleópatra tenha mandado envenená-lo. Depois da morte de César, Marco Antônio se tornou um dos 3 governantes de Roma. Cleópatra sabia que ele poderia ajudá-la a conquistar mais poder. Assim, ela o seduziu e fez com que ele se apaixonasse por ela. Marco Antônio acabou abandonando sua mulher, Otávia, para viver com Cleópatra. Otávio, que era irmão de Otávia e mais tarde se tornou imperador Augusto, ficou muito zangado e declarou guerra contra Marco Antônio e Cleópatra. Otávio derrotou Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, em 31 a.C. O casal fugiu para Alexandria. Cerca de 10 meses depois, Otávio conquistou Alexandria. Marco Antônio se matou e Cleópatra morreu logo depois, em 30 a.C. Segundo a lenda, ela deixou uma serpente venenosa picá-la. Depois da morte de Cleópatra, o Egito se tornou uma província do Império Romano. E ela é conhecida até hoje como a Rainha das Rainhas, como a última rainha antes da conquista do Egito Antigo pela Grécia. E uma mulher muito forte, muito inteligente e muito bonita. Entretanto, quando Cleópatra é representada, geralmente ela é representada dessa forma. Como? Com a aparência europeia. Aqui nós temos Elizabeth Taylor, vocês têm essa imagem no livro de vocês, lá na página 13, no filme Cleópatra de 1963. Essas duas imagens são da mesma atriz no mesmo filme. Observem, fisionomia europeia. Só que não faz sentido que a Cleópatra seja representada dessa forma, considerando que ela tinha influências helenísticas, núbias e semitas. No caso, diferente, completamente distante dessa imagem caucasiana, dessa imagem europeia. Em 2017, a egiptóloga Sally Ann Ashton, da Universidade de Cambridge, utilizou diversas gravuras de moedas antigas e bustos ou esculturas que representavam a rainha no templo de Dendera, para traçar o verdadeiro perfil étnico da rainha Cleópatra. Assim, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, Ashton chegou a esta aparência, completamente diferente dos traços europeus. Olha, ela concluiu que Cleópatra tinha um grande nariz, o queixo pontudo, certo? Lábios finos. Além disso, também tinha aproximadamente 1,52 m de altura e pele escura, bem diferente daquela imagem anterior, certo?
A Biblioteca de Cleópatra. A rainha egípcia Cleópatra VII ficou conhecida por sua personalidade forte e capacidade de se comunicar muito bem, inclusive em diversas línguas. No período em que governou o Egito, a Biblioteca de Alexandria chegou a abrigar 700 mil volumes, todos em papiro. A Biblioteca de Alexandria, está aqui a imagem, certo? Uma representação do que poderia ser a Biblioteca de Alexandria. Não tem como sabermos ao certo se ela era dessa forma, porque ela foi destruída. Mas aqui observem que temos vários papiros, tá? Todos copiados, feitos à mão, manuscritos, de diversas obras. A Biblioteca de Alexandria, ela foi construída por Ptolomeu I, com o objetivo de abrigar todas as obras escritas em grego e também em outras línguas, mesmo aquelas que não podiam mais ser encontradas. Para isso, ele contratou copistas e escrivãos por meio de um trabalho inteiramente artesanal, ou seja, manual, certo? Assim como a produção do papiro era artesanal, a cópia desse papiro também era manual. Eles elaboraram novas edições desses livros. Há inúmeras versões sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria. Alguns estudiosos atribuem o seu fim ao incêndio provocado pelo governador-geral do Egito em 642. Outros afirmam que bem antes desse último incêndio, ela já vinha sofrendo cortes de verbas públicas que acabaram esvaziando seu acervo. Em 2002, o governo egípcio construiu uma nova biblioteca em Alexandria, com o objetivo de rememorar a grandiosidade daquela que é conhecida como a maior biblioteca da antiguidade. No caso, a biblioteca que foi construída em 2002 é essa aqui, olha. Ela tem esse formato por quê? Que seria uma homenagem ao deus Ra, deus do sol. Os egípcios, eles eram politeístas. Lembra lá da primeira aula que eu falei sobre os deuses do Egito e sobre a cultura, a crença deles de forma politeísta? Então, o deus Ra, deus do sol, foi homenageado com a construção da Biblioteca de Alexandria. Esse formato significa o quê? Que essa parte aqui representa o nascer do sol e essa parte aqui o pôr do sol, certo? Essa imagem, ela é da biblioteca dentro. Observem que aqui a gente consegue ver o detalhe do teto, esse detalhe aqui que é em forma de descida, certo? Já bem mais moderna, já com computadores, ok? Em 2002, tá bom? Uma imagem de 2002, logo que ela foi construída, logo que ela foi inaugurada, tá bom? Olha, cineminha para vocês. Eu vou deixar disponível lá nos grupos o link para vocês assistirem esse filme. Tem no YouTube, tá? Asterix e Cleópatra. Esse filme, ele vem mostrar diversos aspectos da cultura egípcia de uma forma animada, uma forma bem lúdica e bem fácil para vocês entenderem, tá? Ele mostra pinturas nas paredes dos templos, no caso os hieróglifos, mostra as pirâmides, as roupas dos soldados, dos arquitetos, da corte, da própria Cleópatra, as diferenças entre as classes sociais, as danças, o Rio Nilo e a importância do Rio Nilo para a agricultura e para todo o desenvolvimento, todo o sustento e desenvolvimento do Egito, certo? E o relógio de sol, tá bom? Então assistam lá o filme, depois comenta lá comigo, vai mandando no grupo o comentário do que vocês acharam do filme. Ele é bem divertido, vale a pena assistir, tá? Aqui, olha, eu trouxe imagem para vocês da representação de algumas roupas que eram utilizadas no Egito Antigo, roupas feitas de linho, até por conta do calor, era muito quente, então eles utilizavam roupas mais leves. Lembrando que as roupas mais elaboradas eram dos sacerdotes e dos membros principais da corte, claro, do faraó e de sua família, certo? Aqui tem os hieróglifos, também que eram a forma deles de escrita e eram pintados e desenhados nas paredes, nos templos, nas pirâmides, nos túmulos dos faraós, em diversos lugares, tá bom?
Lembra que eu falei do relógio do sol lá, que tem no filme, que aparece no filme? É esse aqui, ó. Uma das primeiras formas criadas para marcar o tempo. O relógio do sol tomava-se por base a posição do sol, como o próprio nome já diz, tá? Para medir a passagem do tempo. Eles fincavam uma vara de mais ou menos 50 centímetros no chão ou na parede e iam acompanhando a sombra de acordo com a passagem do sol. É claro que só servia para ver as horas durante o dia e se tivesse o tempo limpo, se não tivesse nublado. Tá bom? A pintura. A pintura egípcia e a lei da frontalidade. O que vem a ser essa lei da frontalidade? A lei da frontalidade é a forma, é a descrição da forma como os egípcios pintavam. Observem nas imagens egípcias, eu vou mostrar aqui para vocês, que eles estão sempre de perfil, tá? Rosto sempre de perfil, os olhos desenhados como vistos de frente. É interessante quando você faz uma foto de perfil, por exemplo, você vê uma foto de perfil, o seu rosto, os seus olhos estão virados para lá. Mas os egípcios pintavam o rosto de perfil e os olhos de frente. Ombros e peitos apresentados de maneira frontal, braços e pernas também de perfil, que assim dava a ideia de movimento, tá? Então, braços e pernas também de perfil, ok? Pés também de perfil, a partir da silhueta interna da curva do pé, com o dedo maior como referência, mesmo que mostrasse as pessoas com os dois pés esquerdos. Lembrando que homens importantes como os faraós eram pintados, figurados de forma maior do que as mulheres e os servos. Os servos, eles dificilmente eram representados com esculturas, com pinturas, mas às vezes eles ainda apareciam, certo? Aqui, olha, a imagem explicando a lei da frontalidade. Número 1, tá? Cabeça, braços e pernas de perfil. Cabeça, braço e a perna de perfil. Braço aqui, ó, nessa posição, geralmente, tá? 2, olhos, ombros e tronco de frente, criando assim uma combinação de visão frontal e lateral. Daí o nome lei da frontalidade, certo? Frontal e lateral, ok? Lá no livro de vocês, vocês têm essas imagens aqui, ó. Essas imagens, elas fazem alusão à orientação corporal por Rudolf Laban. Em diversas pinturas egípcias, há registros de danças que destacam diferentes formas de um corpo ocupar o espaço. Como assim? Eles representavam nas pinturas, diversos movimentos, certo? E eles utilizavam a orientação corporal para poder fazer essa representação, tá? Aqui nós temos o plano da porta, tá? Plano da mesa, que representa a largura, e o plano da roda, que dá a ideia do movimento para frente e para trás. Então é o plano da roda. Por que roda? Porque a roda fica girando, então ela vai para frente, ela vai para trás, ok? Plano da porta, altura, quer dizer comprimento todo da pessoa, e o plano da mesa, largura. Então eles se baseavam nessa orientação corporal para poder criar as suas danças, para poder criar os seus desenhos, certo? Vamos lá para a escrita egípcia. É possível que os sinais conhecidos como hieróglifos do grego escrita sagrada tenham surgido na pré-história. Inicialmente, os ideogramas, que são os símbolos, aqueles desenhos lá que aparecem nos hieróglifos na escrita egípcia, representavam algo da natureza, elementos da natureza, ou alguma ideia que quisessem expressar. Por exemplo, observem os ideogramas aqui, olha. Nós temos a representação do sol, do olho, tá? Água, o Deus, criança, mulher e o homem, certo? Bem objetivo. Eram os símbolos, ideogramas que representavam. Só que daí como eles iam se comunicar? Eu quero escrever uma frase e eu vou colocar nessa frase só o olho, água. Não tem sentido, porque não tem os conectivos para poder formar a minha frase. Então, como vai ficar?
Por volta de 5.000 anos atrás, os egípcios passaram a associar sons às imagens. Daí eles criam uma espécie de alfabeto. Por exemplo, a palavra crocodilo seria utilizado sons do M, que era representado pela coruja, do S, que era uma espécie de fechadura, e o H, que era o fio de linho trançado. Aqui, olha, a coruja, a fechadura e o fio de linho traçado. Também se usaria, nesse caso da palavra crocodilo, o símbolo, o desenho do crocodilo, para que ficasse bem claro o que se estava escrevendo. Então, assim, era escrita a palavra crocodilo, tá bom? Olha, a Pedra de Roseta. Essa pedra, ela foi decifrada pelo egiptólogo francês Jean-François Champollion, 1790 a 1832, que analisou os hieróglifos, possibilitando assim que outros pesquisadores viessem a se aprofundar na cultura egípcia. Aqui, olha, tem ampliado como estava escrito nessa Pedra de Roseta, tá? Vocês conseguem perceber? Então, ele conseguiu, por meio de pesquisa, ele conseguiu decifrar esses hieróglifos, assim ajudando outros pesquisadores. Eu trouxe para vocês o alfabeto em hieróglifos. O que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar esse alfabeto para criar o nome de vocês. É a sua escrita secreta, vai ser a sua assinatura secreta. Depois que você tiver bem treinado já com o alfabeto, você pode escrever outras coisas. Eu fiz o meu, aqui olha, o meu nome, utilizando os hieróglifos egípcios, certo? Façam de vocês, depois tirem uma foto e mandem para mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu tô com muita saudade de vocês. Deixo abraços fortes em todos.